seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Nós acabamos de estudar a carta de Paulo a Filemon. Nós vamos entrar hoje na carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, né? A carta aos Colossenses. E aí você pode estar se pensando, é só repetir os mesmos exercícios que fizemos com a carta de Filemon na carta aos Colossenses, dá tudo certo. Dá tudo certo, mas aqui eu quero aprofundar um pouco. Porque lá eu caminhei com vocês pouco. É uma carta pequena, tinha bastante coisas legais que nós tiramos, algumas dúvidas também, né, que os estudiosos não fecham algumas coisas. Então, mas mesmo assim a gente caminhou muito bem. E na aula presencial aqui, a turma que veio foi muito bacana. Uma turma que estudou e estavam debatendo algumas coisas bem legais da carta. Eu espero que isso aconteça também com Colossenses. Agora eu vou dar já uma estrutura de como se escreve ou de como era escrita as cartas por Paulo, ok? E basicamente as cartas daquele tempo. Então, normalmente, né, o padrão da carta é esse. Obviamente, uma ou outra carta vai fugir disso. Vem o nome do autor, né? Então, quando você pega Colossenses capítulo 1, tá lá, eu, Paulo, então ele já tem o nome do autor, o nome do destinatário, né? Se você pega aqui no versículo 2, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Então, o destinatário, aí ele inicia com uma saudação, tem uma oração, e pode ser até um pedido de oração, o corpo da carta, né, que aí é o desenrolar da história, e a saudação final e despedida. Então, esses 6 itens, eles são básicos para uma carta. Quando a gente estudar as cartas de Paulo, esses 6 requisitos, eles praticamente aparecem todas. Um ou outro que ele vai modificar um pouco aqui, ok? Tem, às vezes, normalmente, a saudação, ela é bem tranquila. Essa parte de oração ou ação de graças também, ela normalmente é pequena, mas tem uma carta ou outra que ela já estende, então tem algumas diferenças, ok? Então eu já te dou aqui uma forma de começar a olhar a carta de uma outra forma, né? Uma forma de identificar a carta de Paulo. 6 passos aí para você enxergar dentro do texto de Colossenses. Mas interpretando, o que nós vamos fazer a partir de hoje com a carta de Paulo aos Colossenses? Aqui, o primeiro exercício que não vai mudar é que você precisa ler toda a carta. Então não leia um capítulo, não leiam 2 capítulos, leia os 4 capítulos de uma vez, ok? É fundamental você ler a carta toda. Quando nós formos estudar, aí a gente vai diminuir, mas com a carta inteira na nossa mente vai ficar muito mais fácil disso perceber. O que eu quero que vocês façam de exercício essa semana na carta de Paulo aos Colossenses. Que vocês procurem o destinatário. Aí você vai dizer, mas você já leu, pastor, no versículo 2 é a igreja de Colossos. Mas eu quero um pouquinho mais de detalhes. Essa igreja era uma igreja de judeus ou de gentios? Ou era misturada? Né? E aí você vai ter que ler a carta e dar uma olhada aí para poder entender. Tinha mais ricos ou mais pobres? Escravos ou livres? Ok? Então você vai ler com cuidado, porque algumas respostas eles vão estar na entrelinha, mas então leia com cuidado que vai dar tudo certo. E nisso tudo, preste atenção nos problemas que a carta apresenta. Então a carta pode apresentar alguns problemas, então tome cuidado com esses problemas, anote esses problemas e algumas atitudes que Paulo está tratando ali, ela pode indicar o problema, e aí a gente pode indicar nesse momento o destinatário, a igreja de Colossos, se é uma igreja judia, rica, e qual é o problema que ela está passando, ok?
Bom, a gente tem algumas coisas que a gente já conversou por causa que nós estudamos Filemon, né, sobre a igreja que está em Colossos, né, uma cidade mediana aí, né, não era uma cidade rica, abastada, mas era uma cidade importante para Paulo. Não é, alguns vão dizer que não é a cidade menos importante para quem Paulo escreveu as cartas, ok? Mas aí a gente vai conversando à medida que a gente corre. E o segundo exercício, ou na verdade o terceiro, né? Porque o primeiro você vai ler a carta inteira, uma vez por dia, isso faz muita diferença. Segundo, você vai ver quem são os destinatários, se é judeu, se é gentil, se é rico, se é pobre, ok? Faça isso. E você vai buscar o propósito. E o propósito está onde? Nos problemas que a carta apresenta. E aí você vai olhar também as atitudes de Paulo, as falas de Paulo, as lógicas de Paulo, que aí por trás você pode encontrar o propósito. Então, quando você lê a carta toda, faça um exercício muito bom. Pegue as palavras que mais se repetem e grife, anote ou escreva, tá bom? Se você não gosta de anotar na Bíblia, não tem uma impressora para imprimir o texto para ficar anotando, então escreva. Essa palavra está se repetindo, então escreva. Ou uma sentença, uma ideia que Paulo está tratando, também escreva, porque se aparece muito na carta, possivelmente ele está tentando responder alguma coisa aí e a gente precisa identificar o problema por trás e assim nós vamos identificar o propósito da carta. Então, quando nós fizemos com Filemon um capítulo, rapidinho nós fizemos aqui. Mas a carta aos Colossenses são 4 capítulos, então você vai ter que estudar um pouquinho mais para identificar os propósitos ou o propósito da carta, para você saber que tipo de igreja que se unia lá em Colossos. Era uma igreja gentílica ou uma igreja judaica, ok? Então esse primeiro vídeo, os vídeos tendem a ficar mais curtos agora, ok? Porque você já tem uma noção como fazer, então não preciso ficar explicando. E eu vou passar os exercícios. Só recapitulando, os 3 exercícios são: ler a carta todos os dias, para quem Paulo escreveu, né? Se é judeu, gentil, rico ou pobre, escravo ou livre, e o propósito. Quais são os problemas que estão por trás dessa carta? E aí você vai ver isso nas atitudes de Paulo, nas repetições que Paulo faz na carta, ok? Então, faça isso e semana que vem teremos mais exercícios para que essa carta comece a ficar clara, ok? Então, não sai interpretando ainda. Vai fazendo os exercícios para que na hora da interpretação a coisa flua muito mais tranquilamente, você tenha muito menos perguntas quando você estuda a carta e não sai interpretando. Que Deus te abençoe e boas reflexões.